Olá pessoal, hoje eu vou continuar falando sobre a edificação do corpo de Cristo, porque isso é um assunto decisivo para você e para mim, que fazemos parte desse corpo, porque fomos comprados por bom preço, pelo sangue do Senhor Jesus. Isso nos possibilitou sermos partes integrantes desse corpo, no qual estamos edificados em Cristo Jesus. E devemos permanecer assim. Mas existem certas coisas que podemos ver hoje que estão fazendo o corpo de Cristo estar desestabilizado, estar cada vez mais indo, assim digamos, para uma ruína, para uma perdição. Por quê? Existem muitas coisas hoje que estão contribuindo para que o corpo de Cristo não esteja firmado na pedra angular que é Cristo Jesus. Ou seja, ele está desestabilizado e não bem ajustado como deveria ser, bem edificado, sólido, num fundamento do qual nunca poderia cair em tempo algum. Mas, infelizmente, hoje, dá para se ver, dá para se notar, dá para perceber isso claramente. Que muitas pessoas estão, digamos assim, estão sendo levadas por coisas que estão contribuindo para que a vida dessa pessoa não esteja totalmente edificada em Cristo Jesus, que é a pedra angular. Então, existem muitas coisas. Existe o comércio, o misticismo, existe outras doutrinas estranhas, existe um outro Jesus, um espírito diferente, ensinos de demônios, enfim, várias coisas erradas que infelizmente pouco a pouco foram se infiltrando dentro do corpo de Cristo e causando o mal que hoje podemos ver que está acontecendo na igreja, digamos assim, de modo geral. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos acordar, despertar. Nós devemos retornar à sensatez, porque é uma grande insensatez deixar que isso continue. Não podemos deixar isso continuar. Isso tem que acabar. E tem que acabar agora. Então, você e eu, que somos a igreja, devemos fazer algo, sim, para que isso aconteça. Ou seja, para que essas coisas se acabem e nós possamos voltar a estarmos bem edificados em Cristo Jesus, para que nunca possamos cair de nossa firmeza em tempo algum. Porque se alguém cair da firmeza de estar edificado em Cristo, ela vai seguir por outros caminhos, ela vai começar a se desviar da verdade, se distanciar daquilo que nunca deveria deixar acontecer. Por exemplo, ela iria seguir uma direção errada, oposta àquela que o Senhor Jesus nos propôs, porque Ele nos propôs uma carreira. Nessa carreira que acontece durante todo o tempo de nossa peregrinação, nós deveríamos olhar fixamente para o Senhor Jesus que está à nossa frente, como pastor e bispo de nossas almas. Então, nós deveríamos fazer isso sem nos desviar em tempo algum, seguir o caminho reto, direto, sem olhar para os lados, sem retroceder, sem parar, nunca. Então, nós devemos entender essa questão, porque tanto eu como você devemos estar edificados principalmente no Evangelho. Não podemos nos desviar do Evangelho em tempo algum. E é sobre isso que eu vou falar hoje, prosseguindo aqui no texto da Epístola de Paulo aos Gálatas. Hoje, no primeiro vídeo, eu li do versículo 1 até o versículo 5. Agora eu vou ler aqui do versículo 6 ao versículo 10. Mais ou menos isso aí, até o versículo 10. Que vai falar mais especificamente do Evangelho, porque para uma igreja estar edificada em Cristo Jesus, ela tem que estar no Evangelho que ele pregou. Então,
nós devemos entender essa questão. Então eu vou ler aqui o texto que diz assim, ó. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. É certo passar tão depressa para outro evangelho? Não, é errado. Mas essa situação que aconteceu na igreja da Galácia é a mesma que está acontecendo hoje. Muitas pessoas, infelizmente, estão deixando o evangelho de Cristo Jesus e passando para um outro evangelho muito depressa. Esse é o grande erro que está desestabilizando a igreja. A igreja deixa de estar edificada em Cristo por causa disso. Ela vai se desviando aos poucos para outro evangelho. Evangelho que só vai trazer más consequências para a igreja a pequeno, médio e longo prazo. Isso é o erro. Então ele diz aqui, ó, Paulo estava admirado com essa situação. Ele ficou perplexo, digamos assim. Ele ficou atônito. Ele ficou dessa forma, porque ele estava admirado com aquela situação. Como que alguém poderia passar tão depressa, em poucos anos, talvez assim, pode-se dizer que em menos de um ano a igreja já estava passando para outro evangelho, a igreja da Galácia. Então, que rapidez é essa que estava prejudicando a igreja? Porque ela começou bem, edificada em Cristo Jesus, no seu evangelho, na sua graça, mas de repente ela começou a ir para um outro evangelho, totalmente oposto, totalmente diferente, que eles não deveriam cogitar a possibilidade disso acontecer em tempo algum, mas estava acontecendo. Então ele diz aqui, ó, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Por que ele diz aqui o qual não é outro? Porque no mundo, literalmente falando, só existe um evangelho. É o evangelho de Cristo, são as boas novas, a permanente boa notícia. Então, esse é o único evangelho que existe, por isso ele diz, o qual não é outro, porque não existe outro. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam. Então, existia na igreja da Galácia algumas pessoas que estavam perturbando a igreja. Essa perturbação é nociva para a igreja. É errada. Ninguém poderia fazer isso em tempo algum, e muito menos se deixar levar por essa perturbação de algumas pessoas, como estava acontecendo ali. Por isso que eles estavam passando tão depressa para outro evangelho, porque alguns ali estavam perturbando a igreja. Porque ele diz aqui, ó, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, essas pessoas mal intencionadas que estavam perturbando a igreja, estavam tirando a igreja de sua edificação. Ela estava bem edificada em Cristo, mas começou a surgir esses homens que começaram a perturbar a igreja. E a igreja foi se desestabilizando da sua firmeza por causa desses homens, que eles queriam perverter o evangelho de Cristo. Que o evangelho de Cristo é genuíno, puro e simples, mas como esses homens estavam pervertendo o evangelho de Cristo, eles começaram a trazer para a igreja um evangelho misturado, deturpado e pervertido. Isso é um grande erro, como está acontecendo hoje. Muitas pessoas não perceberam isso ainda, não se deram conta, mas é o que está acontecendo hoje, por aí nas denominações. Infelizmente, chegou a esse ponto. Talvez até muito pior do que naquela época na igreja da Galácia. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou seja, Paulo e outras pessoas, os seus cooperadores,
ele diz aqui, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu. Então, ele está falando isso para a igreja ficar atenta. Porque nem ele mesmo, nem Paulo e seus companheiros, se chegassem ali na igreja da Galácia, ou um anjo vindo do céu pregando, como já escrito aqui, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Então, ninguém poderia chegar na igreja, em tempo algum, e pregar outro evangelho. E as pessoas não poderiam aceitar isso numa boa, ou tolerar de boa mente, ou receber, ou abraçar esse evangelho, esse outro evangelho diferente. Não, a igreja não pode fazer isso. Não, a igreja não pode cometer esse erro. Porque isso vai, com certeza, tirar a igreja de sua firmeza de estar edificada em Cristo Jesus. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Então, cada pessoa que poderia estar começando a passar tão depressa por outro evangelho, ela deveria dizer, seja anátema, porque é outro evangelho, é um evangelho diferente, não é o mesmo evangelho de Cristo Jesus. Não, não é mesmo. Então, se é outro, diga, seja anátema, ou seja, seja maldito. Qualquer outro evangelho diferente que alguém venha pregando é maldito. É isso que você tem que dizer. É isso que eu tenho que dizer. Para que a pessoa que está tentando pregar outro evangelho, ela não tenha lugar ou ocasião em sua vida alguma para tentar te perverter com outro evangelho. Então, é preciso tomar cuidado com isso, porque quando alguém é pervertido por outro evangelho, essa pessoa, infelizmente, caiu de sua própria firmeza em Cristo Jesus. E nós devemos continuar firmes em Cristo Jesus, alicerçados e firmes na pedra angular, que é Cristo Jesus. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Ele repete a mesma palavra, seja anátema, seja maldito. Aí agora ele continua aqui falando, ó, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Então, pessoal, essa é uma pergunta que ele faz. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, para sermos uma igreja edificada em Cristo Jesus, para sempre, sem cairmos de nossa firmeza, não podemos procurar agradar a homens em tempo algum. Não importa quem eles sejam. Quando aqueles sacerdotes, fariseus, falaram para Pedro e os outros não falarem em nome do Senhor Jesus, Pedro não agradou a eles. Porque ele disse, importa obedecer a Deus do que aos homens. Nesse sentido espiritual, sim. Porque você não pode agradar homens que estão te impedindo de falar em nome do Senhor Jesus. Como eles foram ameaçados dessa forma. Então a resposta de Pedro foi, importa obedecer a Deus e não aos homens. Nessa questão, sim, ele está agindo para se manter como igreja bem edificada em Cristo Jesus. Essa resposta demonstra isso. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Então, Paulo, é claro que ele vai procurar o favor de Deus e não dos homens. Então, nós devemos procurar o favor de Deus
Se procurarmos o favor de Deus e não dos homens, vamos conseguir nos manter edificados em Cristo Jesus. Ou procura agradar a homens. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, quem não é servo de Cristo por causa de estar agradando a homens, sejam eles quem forem, nesse sentido espiritual, digamos assim, essa pessoa não é serva de Cristo. Essa pessoa nem é da igreja do Senhor Jesus. Ela está totalmente desestabilizada, ela se perdeu, ela se deixou, agradar a homens. Ela passou a agradar a homens e não a Cristo Jesus. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, temos que tomar cuidado, porque não podemos agradar ao homem em tempo algum, porque se agradarmos ao homem, não seremos servo de Cristo. E não ser servo de Cristo significa que não estaremos edificados sobre a rocha ou a pedra angular que é Cristo Jesus. Então, veja bem se hoje estamos agradando a homens. Temos que parar para pensar nisso, porque isso é um perigo espiritual gravíssimo que nós não podemos cometer em tempo algum. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Então, o evangelho que Paulo pregava não é segundo o homem. Porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, o evangelho que nós devemos pregar é o evangelho que vem segundo a revelação de Jesus Cristo. Esse sim é o evangelho certo. Esse é o evangelho que vai nos manter firmados em Cristo Jesus, edificados nele. Vai contribuir para que a nossa firmeza esteja sempre bem fixada em Cristo Jesus. E nunca vai haver nada que possa nos desestabilizar em tempo algum. Então vamos estar seguros e firmes. Vamos crescer nessa pedra angular que é Cristo Jesus para o santuário dedicado ao Senhor. Esse é o dever da igreja hoje. Manter a sua edificação em Cristo Jesus. E não deixar que nada e ninguém possa atrapalhar que isso aconteça. Possa lhe perturbar, possa tentar te tirar da firmeza que você tem que estar edificado em Cristo. Então, existem muitas coisas hoje que estão contribuindo para que isso aconteça. Infelizmente, muitas pessoas estão caindo nisso aí, nesse engano, de estar indo para outro evangelho, de estar agradando a homens, de não estar sendo servo de Cristo, de estar envolvido em muitas coisas pelas quais se deixou envolver e se enredar. São coisas inconvenientes para o corpo de Cristo. São coisas nocivas que estragam, principalmente porque isso são coisas que são usadas como fermento para apodrecer a igreja, e é isso que está acontecendo hoje. Então, todas essas coisas erradas, essas porcarias inúteis, elas estão, infelizmente, fazendo com que a igreja esteja caindo de sua firmeza, está desestabilizando a igreja. E isso vai, pouco a pouco, levando a igreja para a ruína e perdição, porque ela mesma deu motivos e razões para que isso aconteça. Então, é preciso jogar fora todo esse lixo que só está contaminando a igreja, está fazendo a igreja se desviar e cair de sua firmeza. Então, para que o corpo de Cristo esteja edificado para o inteiro agrado do Senhor Jesus, é preciso se purificar de muitos erros que infelizmente hoje estão acontecendo dentro da igreja, assim como aconteceu na igreja da Galácia, está acontecendo hoje também. Mas hoje temos as Escrituras para podermos discernir isso aí, discernir esses erros, se purificar deles, retornar à sensatez. Dá tempo ainda. Então, mais uma vez, as Escrituras estão a nosso favor
E eu espero que todos entendam isso. Porque com essa compreensão, nós temos que tomar a decisão de estarmos edificados na pedra angular que é Cristo Jesus, estarmos fortalecidos na graça genuína dele, para assim permanecermos com um padrão de igreja que ele quer. É isso que eu queria falar hoje a respeito disso, e eu ainda vou fazer outros vídeos falando mais sobre essa questão, porque existem muitas coisas ainda a serem faladas a respeito disso. Então aguarde os próximos vídeos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.